O passivo, ele também tem dois grupos. Tem o passivo circulante e também o passivo não circulante. Aqui é de acordo com a exigibilidade, ou seja, coisas que a empresa tem que pagar. Nós estamos em 2020, tudo tem que pagar. Até 2021 está no passivo circulante. O que vai pagar depois de 2021 está no passivo não circulante. Ou seja, circulante são obrigações de curto prazo e não circulante são as obrigações de longo prazo. Além desses dois subgrupos, o circulante e não circulante, também faz parte do passivo o patrimônio líquido. O patrimônio líquido, que é a parte do dinheiro que os sócios colocaram na empresa. É chamado de patrimônio líquido. Essa parte aqui é a parte dos sócios. Então, no passivo nós temos o grupo circulante, são as exigibilidades de curto prazo. Temos o não circulante, que são as exigibilidades de longo prazo. E temos o patrimônio líquido, que é a parte dos empresários. É o dinheiro que eles investiram na empresa. Então, o ativo, existe a liquidez. Nós classificamos os bens e os direitos no ativo pela ordem de liquidez. Aquilo que podemos transformar mais rapidamente em dinheiro. Por exemplo, caixa, estoques, clientes, imóveis. Então, o que é mais fácil para transformar em dinheiro rapidamente é o caixa, o estoque que podemos vender, os clientes que vão nos pagar e, por último, os imóveis que vamos vender. Esta é a ordem de liquidez. Exigibilidade é o que devemos. Primeiramente, temos que pagar aos fornecedores, pagar os impostos e também pagar aos nossos funcionários, que é os salários. Então, os empréstimos, então, o passivo é apenas o que devemos, as exigibilidades. Colocamos pela ordem de necessidade. O que temos que pagar primeiro? O fornecedor ou o imposto? Pagar o salário do empregado ou o empréstimo? Então colocamos na ordem o que temos que pagar primeiro, na ordem decrescente. E no ativo colocamos na ordem de liquidez o que vamos transformar primeiramente em dinheiro. No patrimônio também existe a situação patrimonial. O que é a situação patrimonial? É a posição financeira da empresa. Então, quando o ativo for maior do que o passivo, ou seja, os bens e os direitos for maior do que as obrigações, nós teremos uma situação patrimonial chamada de positiva. Quando os bens e direitos são maiores do que as obrigações, nós temos uma situação positiva. Mas, quando
ativo é igual ao passivo, nós não teremos mais uma situação positiva. Teremos uma situação que? Teremos uma situação nula. Porque o que nós temos, nós devemos. Então, situação nula. O que nós temos, nós devemos. Quer dizer que o nosso ativo é igual ao passivo. Isso é uma situação nula. E quando o ativo for menor do que o passivo, ou seja, quando os bens e direitos forem menor do que as nossas obrigações, nós temos uma situação que chamada de negativa. Temos uma situação negativa. Então, nós temos 3 tipos de situações patrimoniais. As 3 situações são ativo maior do que passivo, situação positiva. Ativo igual passivo, situação nula. Ativo menor do que passivo, situação negativa. Então, quando a situação é positiva, dizemos que a empresa tem lucro, a empresa tem recursos. Quando a situação é nula, dizemos que nós não temos lucro e nem prejuízo. O que nós temos, o que a empresa tem, a empresa deve. Quando a situação é negativa, dizemos que a empresa tem prejuízo, o patrimônio é negativo, ou seja, a empresa deve mais do que tem. Alunos, esta é a nossa aula. Agora vamos para o chat para tirarmos as nossas dúvidas no chat.